Bora lá, pessoal, para mais uma questão de física do livro do Sass. A terceira lei de Kepler afirma que os quadrados dos tempos de revolução, né, que é o tempo de translação, o tempo de que ele faz o movimento da órbita ali dos planetas, são proporcionais aos cubos de suas distâncias médias ao Sol. Então eu tenho aqui, ó, o período de translação ao quadrado dividido pelo raio médio dessa elipse ao cubo, eles são diretamente proporcionais, pois essa divisão aqui, ó, sempre vai dar um valor que é, ó, constante, sempre vai dar um valor constante. Eles são diretamente proporcionais. A partir disso, bora ver aqui então o que é correto dizer. Letra A. É correto dizer que planetas mais afastados são mais velozes? Não. Quanto mais próximo o planeta estiver, maior a força de atração, maior a aceleração e maior será a velocidade. B. Dependendo de suas massas, planetas diferentemente afastados podem ter a mesma velocidade. Eu poderia até pensar, talvez, algo sobre isso. Mas ele está falando sobre a terceira lei de Kepler, que não envolve massa. Então, não. C. Todos os planetas do Sistema Solar têm a mesma velocidade angular. Velocidade angular é essa equaçãozinha aqui, ó. Ômega é igual à variação do ângulo sobre o período. O ângulo, né? O ângulo de uma órbita, de um movimento de translação, é igual para todo mundo, é 360 graus. Só que o período é o período com que aquele planeta vai fazer o ano dele, né? O período de translação, de revolução. E aí, isso não é igual. Então, se o período não é igual, a velocidade angular também não tem como ser. D. As velocidades dos planetas são inversamente proporcionais ao quadrado das distâncias. Bem, ele está falando que a velocidade dos planetas são inversamente proporcionais aos quadrados das distâncias ao Sol. Bem, isso aqui não está falando na terceira lei de Kepler, né? Porque não está falando sobre o período. Mas como é que eu poderia calcular a velocidade dos planetas, né? Eu posso fazer o seguinte. Se eu pensar que o movimento do planeta é esse movimento curvo, e eu sei que a força que atrai para o centro, né, para o Sol ali, seria a força gravitacional, e quando eu tenho um movimento curvo, eu tenho uma força centrípeta, então eu tenho que a força centrípeta ela é igual à força gravitacional. E eu tenho também que massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, né? Isso é a força centrípeta, né? Esse termo aqui é a aceleração centrípeta. E do outro lado eu tenho, ó, Gzão, Mzão vezes Mzinho sobre a distância ao quadrado. Vamos lá, é o seguinte. Posso cortar, ó, massa com massa. O R está dividindo. Posso passar para o outro lado multiplicando. Esse termo está ao quadrado. Então eu tiro a raiz quadrada do outro lado. Se você observar, o que a gente vai ficar? Vai ficar com velocidade é igual a raiz de Gzão, Mzão, Rzão. E se você tira a raiz do D ao quadrado, fica somente D. Matamos a charada. A questão falou que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E quando você tira a raiz aqui, ó, esse ao quadrado ele some. Então, na verdade, ela é inversamente proporcional somente à distância. E letra E. O ano do Mercúrio ele é menor do que o da Terra. De fato, todos os planetas que estiverem mais próximos do Sol terá uma elipse, né? Vai ter um movimento menor. Consequentemente, tendo seu movimento menor, você terá também, né, o período de revolução bem menor. Então, letra E é a resposta correta.